Olá, gente, seja muito bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Vanusa Matos, sou terapeuta comportamental e coach. Trabalho com mulheres em relacionamentos abusivos, tenho ajudado muitas mulheres e assim, hoje eu vou estar fazendo um vídeo bem diferente de todos que eu já postei aqui. Um vídeo bem, pode-se dizer que polêmico, porque quando você coloca uma terceira pessoa na sua história, você tem que ter o consentimento dessa pessoa. Mas eu não vou estar aqui falando mal de ninguém, mas eu vou estar colocando alguns pontos que eu venho analisando em cima da história dela, em cima de tudo que ela tem passado, em cima de tudo que ela sofreu e viveu e está ainda sofrendo por isso. Só que antes de mais nada, eu quero contar uma história aqui, para que você entenda que quando alguém é abençoado, para quando alguém da noite para o dia passa a ter tudo aquilo que ela sonhou, passa a ter tudo aquilo que ela desejou, é porque Deus colocou as pessoas certas. Não é porque as pessoas foi lá e fez o que tinha que fazer. Ela tem que dobrar o joelho a vida toda porque aquela pessoa anunciou o canal dela, porque aquela pessoa, se não fosse aquela pessoa, Deus tinha colocado outra. Se aquela pessoa não tivesse tomado a iniciativa de ajudar ela, Deus ia lá tocar no coração de outra pessoa, até que um deles fosse falar dela. Só para que você entenda. Então, antes de eu começar a falar aqui da Ray Almeida, mãe de dois, como todos aí já vem falando, como todos aí já vem conhecendo a história dela, e para quem não conhece a história dessa menina, vai lá, se inscreve no canal dela, conheça a história dela e vê o quanto essa menina batalhou, quanto essa menina já sofreu, quanto essa menina é grata por tudo que ela conquistou. E eu falo isso sem problema nenhum de vir julgamento, porque o que você pensa e o que você pode falar sobre isso é o que você sente, é o que você pensa e tá tudo bem. O que realmente, de fato, pode ter acontecido ou não, mas eu conheço o que ela vem postando e eu vejo muita sinceridade nela. E eu vejo que ela é uma menina que merece tudo que tem. Ela é uma menina que ela não merece só o que tem. Ela merece muito mais, né? Que Deus venha abençoar ela 3, 4, quantas vezes for necessário para que muitos aí entendam que tudo que acontece na nossa vida não é porque alguém fez pela gente, é porque Deus foi lá e tocou no coração dessa pessoa e essa pessoa foi lá e só obedeceu o que Deus o que Deus mandou fazer. É simples. E como eu falei, eu vou contar uma história aqui para que muitos entendam. Deixa eu arrumar aqui. Para que muitos entendam que nada acontece na nossa vida se não for da vontade de Deus. Que nada acontece na nossa história, né? No nosso crescimento, se não for Deus que toque no coração de alguém, que não for Deus que envia anjos para nos ajudar. E tá tudo bem. Então eu vou estar contando aqui de uma senhora, uma história que eu ouvi e eu achei muito interessante e eu quero encaixar na história da Rai. Para que vocês de uma vez por todas entendam que se o Lázaro foi lá e falou sobre a Rai no canal dele e vocês sentiu no coração de ajudá-la, é porque Deus tocou no coração. Ele mostrou que ela estava precisando naquele momento de ajuda. Entendeu? E essa senhora, ela vivia exatamente assim como a Rai. Ela vivia num barraco, chovia muito dentro nos dias de chuva. Ela passava as necessidades precárias de tudo quanto era tipo, né? Era necessidade básica, era necessidade de cuidados médicos. Ela tinha as necessidades de alimento. Então, ela estava realmente numa situação que para ela, a única coisa que restava naquele momento era acreditar em Deus. A única coisa que restava para ela era confiar que Deus poderia fazer
algo acontecer na vida dela. E ela estava naquele dia desesperada, sem saber o que fazer. Ela já não sabia mais para quem pedir ajuda, para quem pedir socorro. E ela estava ouvindo um rádio, e nesse rádio ela decidiu ir lá no outro dia, para que ela pudesse pedir ajuda para alguém. Então, o pessoal lá do rádio falou: a senhora pode estar pedindo ajuda aqui, a gente permite, vai que alguém esteja ouvindo e possa ajudar a senhora. E aí tinha um empresário muito arrogante, muito. Ele era muito agressivo com palavras, muito abusador com as coisas que ele agia, com as coisas que ele fazia. E aí ele achou aquilo um absurdo, porque ela falava, em todas as palavras, ela colocava Deus na necessidade dela. E ele, com muita raiva de ouvir tudo aquilo, porque ele tinha que acordar cedo, ele tinha que fazer as coisas, se não tomasse a frente de tudo, se ele não falasse o que as pessoas tinham que fazer, se ele não agisse daquela forma, ele não teria o que ele tinha. Ele não seria o empresário que ele era. Então ele achava que a pessoa estava vivendo na miséria era porque ela não tinha feito o que tinha que fazer. Se a pessoa estava ali, naquele barraco, passando fome, passando frio, chovendo dentro, é porque ela não fez o que tinha que fazer. Então ele achou um absurdo ela falar que Deus estava ali com ela, que Deus tomava conta dela, que Deus era o único que poderia ajudar ela. E ele não acreditava em Deus. Ele achava que Deus não existia, que ele só tinha o que ele tinha porque ele levantava todo dia de manhã, trabalhava o dia inteiro duro, tinha que mandar em não sei quantos funcionários. Se ele não tivesse o tempo todo atento a tudo que acontecia na empresa dele, nada daquilo ele teria. E então ele, com muita raiva pela aquela mulher, falar o tempo todo, agradecer por tudo que estava vivendo, mas sabia que Deus ia tocar no coração de alguém para que ajudasse ela, ele chamou 3 dos funcionários dele e falou: viu, essa senhora, ela tá pedindo ajuda, eu quero que vocês peguem tudo que ela precise, saiba lá, liga na rádio e pergunte tudo o que ela esteja precisando. E vocês vão comprar, vão atrás de tudo que ela precisa. E você vai lá na casa dela, vai descarregar tudo o que ela precisar e vai fazer a seguinte pergunta. Vocês não saiam de lá sem fazer essa pergunta. Pergunte para ela se ela conhece a pessoa que mandou. Ela vai falar que não. E até ela pode falar que foi Deus que enviou. Só que vocês vão falar que não foi Deus, que foi o diabo que mandou. Os funcionários todos, sem saber a reação do que aquela mulher poderia pensar, né? Achou muito estranho, né? E ele, muito rígido, muito agressivo, falou: não, vocês não vão sair de lá sem fazer essa pergunta. Então os funcionários foram, descarregaram tudo. Enquanto os 3 funcionários estavam descarregando tudo que ele pediu, ela começou a ela ajoelhou e começou a agradecer a Deus. Começou a orar, agradecer a Deus e tudo mais. Aí os funcionários terminou de descarregar tudo que ele pediu para que levasse para ela. E aí os 3 lá, sem saber como fazer essa pergunta, e eles teriam que levar a resposta para o patrão. Aí foi fazer a seguinte pergunta para a senhora: a senhora sabe quem enviou essa mercadoria? Tudo que a gente descarregou aqui? Ela toda feliz, grata a Deus, e falou: sei sim. Aí eles todos espantados, não esperavam aquela resposta, porque eles esperavam que ela fosse falar que não sabia. Mas ela falou que sim. E ela falou assim: enquanto eu estava orando, Deus me falou que quando ele manda, até o diabo obedece. Resumindo, para que vocês entendam de uma vez por toda, que nada nessa vida é por acaso. Que ninguém entra na nossa vida se não for Deus permitindo. Até mesmo aquelas pessoas que nos fazem mal, porque a gente aprende a não ser igual a elas. Porque quando alguém vai em um comentário falar mal de alguém,
É porque ela tá cheia daquele sentimento. Ela tá querendo soltar aquele veneno para que atinja aquela pessoa. Ou se não for aquela pessoa, porque ela tá vendo que ela é ungida de Deus, ela tá vendo que aquela pessoa não cai, ela vai começar a atingir as outras pessoas, para que aquelas outras pessoas se envenenem também com aquilo que ela falou e aquelas pessoas comecem a distribuir o veneno delas. E muitos deixaram de ser escrito dela, muitas pessoas, porque simplesmente acreditaram nesses venenos que foi solto por aí. Porque resolveram acreditar no que as pessoas falavam e não no que elas viram. Porque quem conhece a história da Rai, quem acompanhou ela o tempo todo e sabe de toda a história, sabe que ela não é essa menina que estão falando por aí. Sabe que ela não é essa falsa, essa mentirosa que estão falando por aí. Que tudo que ela fala, que tudo que ela faz, esse veneno ele tenta contrair, tenta mudar, inverter o que ela fala. Deixar as coisas ao inverso. Deixar as coisas como se fosse mentira. Entenda uma coisa, por que eu tô falando disso? O rapaz que ela vive hoje, que ela viveu no passado, que agrediu ela, que aconteceu muitas histórias, ela era simplesmente uma menina sem muito conhecimento da vida, uma menina que não tinha nada para oferecer para ninguém, a não ser para ela mesma. Acreditar nela mesma, acreditar nos sonhos dela. Uma menina que praticamente vivia às traças pela sociedade. Vivia num barraco precário, sofreu violência doméstica? Sofreu. Mas uma menina que deu a volta por cima e ela teve a capacidade de perdoar aquele que fez mal a ela. Cabe a ele de aproveitar essa oportunidade. Não é porque ela perdoou alguém que fez mal a ela e não a vocês. Fez mal a ela. Cabe a ela decidir isso. Aí, para quem conheceu a história dela e para quem acompanhou, percebe-se uma coisa. Esse rapaz, ele viveu com uma outra pessoa. Essa outra pessoa, agora tá aí começando a ficar conhecida, teve outras histórias na vida, tem outros filhos com outras pessoas, teve filho com ele, teve filho com outras pessoas, deu oportunidade, da mesma forma que a Rai deu, para ele de volta, porque ela viu que ele também era agressivo. Ele também diz ela que já tinha traído, e ela perdoou. E por que ela não pode ser sacrificada? Só a Rai. Não que eu queira que ela seja, porque ela é merecedora de crescer, ela é merecedora, sim, de estar onde ela tá. Ela também sofreu. Mas por que só a Rai que tem que ser condenada? A Rai, ela tem os 2 filhos com ele. A Rai, ela lutou pelos 2 filhos o tempo todo, não desistiu de nenhum. Eu vejo o tempo todo ela com cuidado, com carinho, com atenção. Agora os outros querem achar agulha no palheiro para poder destruir a vida dela. Mas saiba de uma coisa. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, quando Deus permite que as coisas aconteçam na nossa vida, 10.000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda e você não será atingido. Aprenda com isso. Está na Bíblia. Se Deus permitiu que a Rai tivesse tudo que ela tem hoje, se Deus permitiu que ela chegasse aonde ela chegou, não é o seu veneno que vai derrubar ela. Não é a sua vontade e não é a sua torcida também. Porque ela tá simples, ela tá ali o tempo todo. E não é porque você é inscrito, e não é porque você ajudou. É porque ela continuou com o sonho dela, é porque ela acreditou no sonho dela. É porque ela não desistiu daquilo que ela sonhava para a vida dela. Ela continuou o tempo todo ali, com tudo aquilo que ela ouvia, com tudo aquilo que as pessoas desejavam para ela.
Que ela poderia muito bem desistir. Porque é isso que as pessoas querem, é que ela desista. E aí você que diz aí que tanto ajuda ela, que acha que a casa dela é comprada com o seu dinheiro, você tá enganada. Porque se você não gasta sua internet com o vídeo dela, você gasta com o outro, gasta com o outro. Então entenda que não é você assistindo que ela tá onde ela tá, é porque Deus colocou. Deus permitiu que ela tivesse onde ela está. A Vivi Couto, ela também perdoou o Eduardo. Ela também voltou com ele. Por que que ela é diferente da Rai? Por que que ela tem que estar no topo e a Rai lá embaixo sendo pisoteada o tempo todo? Eu acho que as duas merecem estar lá. O Eduardo, ele teve várias oportunidades. Espero que ele saiba aproveitar essa última. Porque a Rai, ela pode ser o que for. Ela tá pensando muito nos filhos dela. Porque eu trabalho com mulheres que passam por esses relacionamentos, ela deixa de viver a vida dela que ela sonha, para quê? Para que dê uma família para os filhos. Para dar aquele pai presente, para não ser aquele pai ausente. O tempo todo eu vi ela desejando isso. Dar o pai verdadeiro para os filhos dela, deixando ela um pouquinho para trás. Porque a partir do momento que ela fala, eu voltei porque os meus filhos precisam de um pai, meus filhos precisam de estar junto, eu perdoei e a gente vai dar essa oportunidade. Ela tem todo o direito, como a Vivi também teve o direito, e ela não foi crucificada dessa forma. Não que é para ser. Mas só para que vocês entendam que vocês estão engolindo o veneno que muitos estão soltando por aí. Vocês só estão tomando veneno que muitos têm por aí. E saiba que quando você engole esse veneno, você começa a também ser aquele tipo de pessoa. Agora ela comprou os móveis aí, ela tá aí toda feliz, estão criticando, estão querendo falar várias coisas, para quê? Sempre querendo pensar no negativo. Ai, deixa eu só dar um recado para você. Continue com o seu sonho, continue da mesma maneira que você faz. Não desista porque uns comentam e não dê importância. Simplesmente ignora. Deixa que aquela pessoa engula o seu próprio veneno. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Quando você vê um comentário e você vai lá e dá explicação, aquela pessoa fica toda feliz porque você observou o comentário dela. É como se você tivesse valorizado aquilo que ela falou. Então, comece a valorizar aquelas pessoas que tá te dando carinho. Comece a valorizar aquelas pessoas que tá te dando atenção, sabe? Comece a colocar esse tipo de comentário no seu feed, comece a colocar esse tipo de comentário. Ignora o tempo todo, até que aquela pessoa vai ter que ir lá e buscar esse veneno e tomar ele de novo. Porque é exatamente isso que eles querem. Quando uma pessoa fala mal e você vai lá dar uma satisfação, é porque ela se sente como se ela tivesse com a razão. É como se aquela sua explicação fosse a verdade dela. Então, para que você não sofra mais, para que você não fique aí passando por isso, comece a ignorar tudo aquilo que não te agrega, tudo aquilo que não te acrescenta. Deixa os comentários abertos, ignorar, viu, começou, vê que iniciou com coisas ruins, pula. Vai para aqueles comentários bons, vai para aqueles comentários e começa a publicar, usa para o seu engajamento, usa aquilo para fazer você crescer mais e mais ainda. Para de dar explicação, para de dar satisfação da sua vida. Ninguém tem que saber o que se passa aí dentro, porque quem sabe, ele já cuida, ele já sabe. Então, Flor, fica com Deus e que essa oportunidade dada aí, que ele aproveite, que ele faça você muito feliz, que ele faça você crescer muito mais ainda, mostrando para as pessoas que a gente saber perdoar é um dom, é uma dádiva de Deus.
Perdoar principalmente aquelas pessoas que nos fez mal, principalmente aquela pessoa que nos machucou, que nos magoou um dia. E você tem essa capacidade de saber perdoar quem um dia fez mal para você, trouxe para dentro da sua casa e o que mais você quer é ser feliz. E é isso que você merece. Não é porque você fez isso que você tem que ser condenada. E muitos que soltam o veneno que tá aí com inveja, eu falo que é inveja mesmo porque muitas não admitiria que gostaria de estar no seu lugar, de estar com tudo que você está conquistando. E é por isso que elas vêm aí nos seus comentários para querer acabar com você, para querer te deixar para baixo. Ignora o tempo todo esses maus comentários, que aí você vai ver o quanto você vai crescer. Porque enquanto você tá dando ibope para esse tipo de comentário, essa pessoa vai achar que realmente elas têm razão daquilo que falou, porque você tá querendo explicar aquilo que não tem que explicar, que não tem explicação. Ela pensa e tá tudo bem, é o que ela acha, tá tudo bem. Espero que não só você continue crescendo, independente do que as pessoas falem, independente do que as pessoas pensem. Eu nunca deixei de ser inscrita sua, não vou deixar. Eu espero que quem me conhece aqui no meu canal, nos meus atendimentos, sabe muito bem como eu sou. Eu torço por cada uma, todas nós mulheres. Eu falo mulheres porque a mulher, ela é muito forte para passar por várias coisas na vida. Homem já não aguenta tanto. Eles acreditam até que aguenta, mas na verdade depende muito da gente. A gente supera dores, supera maus tratos, supera, né, momentos na vida que tem muitas que até desistem de viver por isso. E muitos eu vejo criticando a mulher. Só que o tempo todo não foi a mulher. Não foi ela ter perdoado. Não foi ela ter dado uma chance. Mas sim quem fez mal a ela. E quando a pessoa fez mal a ela pela ter vivido aquilo e ela perdoa, e aí vem um bando de gente que não tem a capacidade de olhar para aquela pessoa como uma pessoa que precisa de carinho, uma pessoa que precisa de compreensão, uma pessoa que precisa rever, às vezes, o que ela tá, as atitudes que ela tá tomando com mais carinho, não. Vão lá e soltam um monte de veneno para que as outras pessoas comecem a engolir aquele veneno e caia nas armadilhas daquele veneno para querer atingir aquela pessoa. Porque ela sabe que o que ela comenta não atinge tanto. Mas, Rai, a partir do momento que você começa a dar explicação, você tá dando motivo para ela achar que aquilo ali que ela tá falando tem razão com o que ela fala. Então ignora, deixa para baixo, ignora, que assim uma hora ela vai falar que não tá fazendo efeito. Entendeu? Então é isso. Então, antes da gente julgar aquilo que a gente conquistou, julgar aquilo que Deus nos presenteou, julgar aquilo que Ele nos permitiu a ter, saiba que Ele só permite pessoas na nossa vida porque Ele trabalha no coração daquela pessoa para que chegue. E sabe essas pessoas que estão envenenadas o tempo todo nos comentários, querendo te criticar, querendo te derrubar, saiba que elas ensinam de alguma forma para que você não magoe ninguém, da mesma forma que elas magoam essas pessoas. Então, todo ser humano que passa na nossa vida vem para nos ensinar algo, e essas pessoas ensinam de alguma forma a não ser igual a elas, porque se elas não conseguem sentir compaixão, carinho, respeito à opinião e à atitude da outra pessoa, porque ela não merece que ninguém a copie, que ninguém queira ser igual a elas, mas ainda mesmo assim encontra as pessoas que querem se igualar a ela, admiram, mas aí tem gente para tudo, né? Então fique com Deus, espero que de alguma forma essas pessoas consigam enxergar as coisas da forma que tem que ser, porque se um dia a Rai perdoou esse rapaz, a Vivi também perdoou. E ela viu que ele era, ela tinha já convivido com ele e já tinha
passado por tudo que passou. E se ela vir falar que ele não bateu nela, mas independente de você ter batido nela ou na Rai, ele chegou batendo numa mulher. Não tô aqui para condenar ele, não tô aqui para julgar, não tô aqui para nada, só tô aqui para que vocês entendam. Clareie a mente de vocês antes de julgar. Ai, não vou mais ser inscrito dela. Ai, eu quero que a vida dela acabe. Se Deus deu, Deus pode tomar. Sim, mas ela precisa fazer por onde? Ela não tá fazendo. Ela ainda tem a capacidade, o dom de perdoar, coisa que poucas pessoas têm. Cadê que você perdoou o seu próximo? Será que você perdoa alguém que te faz mal? Você que anda jogando veneno em comentários aí para querer que uma vida de um ser humano com 2 crianças pequenas, dependente dela, acabe, porque eu vi comentários assim, desejando a morte dela, desejando que ela seja, que ela perca tudo que ela tem. A troco do que você falaria isso no comentário se você não tivesse envenenado, se você não tivesse sendo da mesma forma que o agressor foi um dia com ela? Porque não muda. Você julga tanto o que ele fez, mas a partir do momento que você vem e faz um comentário desse, você só tá igualando aquela pessoa. E ela simplesmente só foi perdoar alguém que a machucou, alguém fez mal um dia pra ela. E vocês estão querendo a condenar por isso. Reveja os seus conceitos, reveja que tipo de veneno vocês andam tomando aí, né? Porque tem muitas coisas na vida da gente que a gente precisa, antes de julgar ou querer que as pessoas façam o que a gente acredita que é, né? Que tem que ser feito. Reveja, cuida da sua vida primeiro. Veja se sua vida tá assim exatamente como você gostaria que a da Rai tivesse. Como se a sua vida tivesse perfeita. Aí você vem no vídeo dela e fala: Rai, a minha vida é perfeita. Se você fizer igual eu faço, a vida vai ser. Aí sim. Aí você pode ir no comentário de qualquer um. Mas não atire pedras se você tiver pecado. Não importa que pecado é. Se você não sabe perdoar alguém, se você não sabe respeitar as decisões da pessoa, se você engole veneno de comentários de outras pessoas, então reveja os seus conceitos antes de julgar uma menina. Agora ela comprou os móveis, tá feliz da vida, aí vai gente lá criticar ela. Então, antes da gente sair aí distribuindo o que a gente sente que não seja para agregar a vida de alguém, para acrescentar, é melhor a gente ficar calado. E se você vê um comentário e confirmar aquilo que a outra pessoa falou, é porque você é simplesmente igual a ela. E se é só isso que você sabe oferecer, tenho pena de você. Gratidão para quem aí veio no meu canal, viu o vídeo até aqui e se inscreveu. Não deixe de se inscrever. Eu vou estar falando mais sobre relacionamento. Mais atitude como a Rai teve. E não importa, Rai. A sua decisão, ela é única e exclusiva sua e da pessoa que você convive. E não da vida, não de quem quer que seja, que queira que você dê explicação de satisfação. Para de dar satisfação. Para de dar explicação. Para de querer falar aquilo que não é verdade. Se não é verdade, se você sabe que não é verdade, simplesmente ignora. Começa a colocar as pessoas que te acrescentam. Coloca comentários de pessoas que te faz bem. Coloca comentários que te deixam feliz, agradecendo, sendo grato com essas pessoas. Deixa esses venenos para elas mesmas voltar lá e tomar. Porque só faz mal a elas mesmas. Agora, se você der satisfação e explicação, você vai estar bebendo esse veneno e elas vão acreditar que o que elas comentou, que aquilo que elas falou é verdade, porque você fica querendo dar muita explicação, muita satisfação. E tá tudo bem quando uma pessoa pensa o que quer e fala o que quer. É o problema delas, né?